Queridos irmãos, romeiros da Senhora Aparecida que vieram a este santuário rezar junto conosco hoje, uma vez mais, muito bem-vindos a esta celebração. A você que está rezando conosco, que bom estarmos junto com você, rezarmos, compartilharmos da Palavra de Deus. A Palavra de Deus que é para nós fonte de vida, a Palavra de Deus que traz todo o ensinamento. Palavra de Deus também que deve ser muito bem interpretada, segundo a tradição da nossa igreja, porque a palavra de Deus também pode ser usada de forma contrária. A palavra de Deus também pode ser usada para oprimir, para massacrar as pessoas. Não era diferente no tempo de Jesus. No tempo de Jesus, as leis, na época dele, serviam para oprimir as pessoas. A interpretação da lei, que no fundo era a lei do amor e acabava sendo a lei do interesse de cada um. E a palavra de Deus que nós acreditamos e que nós recebemos em nosso coração é palavra de vida. Não é palavra que nos divide, não é palavra que nos desune. A palavra de Deus faz com que os irmãos e irmãs possam se encontrar. A palavra de Deus faz com que nos sintamos cada vez mais próximos uns dos outros e não divididos, não como inimigos. A palavra de Deus nos une, a palavra de Deus nos aproxima. E toda e qualquer palavra que você ouvir, que promove a desunião, que promove a falta de respeito, baseado na palavra de Deus, tenha certeza, não é esta a palavra de Deus. A palavra de Deus brota do amor incondicional de Deus por nós. Deus que ama o ser humano, ama o gênero humano e por isso envia seu próprio Filho. E Ele não mata o seu próprio Filho por amor a nós, pelo contrário, é o Filho que entrega a sua própria vida, ou seja, Deus que no meio de nós vem ser exemplo de compaixão, de misericórdia, de entrega, de doação total. Por isso a palavra de Deus é uma palavra de união, é uma palavra de misericórdia, é uma palavra que nos congrega. E nenhuma outra qualidade que seja diferente desta não pertence àquilo que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vai nos libertando também, fazendo de nós pessoas novas e fazendo, a partir do momento em que eu me sinto uma pessoa nova, eu quero também promover o meu entorno uma situação nova. Então a palavra de Deus, ela não transforma somente a mim, ela transforma o mundo a qual eu estou. Ela transforma aquilo que está ao meu redor. Um exemplo disso é o que nós acabamos de ouvir na primeira leitura de hoje de Zacarias. Olha a imagem que Zacarias tem desta cidade perfeita, dessa cidade em que o amor de Deus reina. Ali na praça convivem os idosos, os mais velhos, aqueles que tiveram a oportunidade de viver e de maneira sadia conseguiram chegar a uma idade avançada. E junto com esta geração da idade avançada está a nova geração. A palavra de Deus acredita numa sociedade nova. A palavra de Deus faz com que a gente possa ter força e esperança de que um dia nós podemos viver e habitar um mundo saudável para todos nós, aonde os mais idosos podem envelhecer com qualidade de vida, com saúde, com dignidade, com respeito, com acolhida. A palavra de Deus acredita numa sociedade onde as crianças possam crescer com dignidade, com respeito, com acolhida dentro de suas casas. E que essas gerações elas podem, apesar das suas diferenças, conviver. Porque a verdadeira regra, a verdadeira lei que impera nesta cidade, vislumbrada pelo profeta Zacarias, é a lei do amor. É a lei que faz com que a vida seja preservada não só na sua intimidade, mas também na intimidade e na particularidade de cada um. Deus ama a mim como pessoa, mas ama também o meu irmão, a minha irmã. Deus me ama como ser humano, mas ama toda a humanidade. E é por isso que Ele me ensina, através de Jesus Cristo,
o seu Filho, Deus, no meio de nós, que nós devemos também amar o nosso semelhante, acolher, perdoar, usar de misericórdia, copiando ou seguindo o mesmo caminho que aprendemos do próprio Jesus Cristo. É um desafio para nós. A vida cristã é um desafio, mas é um desafio que vale a pena. É um desafio que, apesar das dificuldades e das oposições do caminho de hoje, é algo que, para aquele que realmente acredita, crê realmente nesta palavra, neste amor compartilhado através do Verbo vindo no meio de nós, a pessoa de Jesus Cristo, para quem acredita, isto faz muito sentido. Isto muda a vida de muitas pessoas. É o testemunho que nós temos da vida de tantos santos que foram tomando conhecimento desta palavra de Deus no meio de nós, que é a pessoa de Jesus Cristo. Foi conhecendo e tomando intimidade com esta pessoa de Jesus, Deus no meio de nós. E conhecendo, foi reavaliando os seus valores internos e foi colocando no lugar talvez do egoísmo, no lugar talvez do desprezo, da falta de respeito, foi colocando um pouco mais de luz, um pouco mais de amor e foi enxergando a vida e o mundo de uma forma diferente. Deus quer e precisa de nós para que este projeto da sua palavra possa se concretizar em nosso meio. Deus teria o poder, e se quisesse, de fazer com que tudo isso pudesse acontecer, mas Ele respeita cada um de nós. Ele respeita as nossas decisões, inclusive Ele respeita as nossas dificuldades e Ele acolhe essas dificuldades quando por falta de amor, por falta de compaixão, por falta de misericórdia, a gente acaba ou usando da palavra de Deus ou não escutando o que a palavra de Deus tem para me oferecer. Quantas vezes que na nossa vida nós nos posicionamos e sabemos que a palavra tem as suas exigências, que o amor ele é exigente, a misericórdia ela precisa de um trabalho bem forte, feito lá no fundo do coração, e muitas vezes, apesar de sabermos disso, a gente diz, não, mas é mais fácil o outro caminho. E realmente é mais fácil. Aí está a comparação de Jesus entre a porta larga e a porta estreita. A porta larga é aquela que tudo pode, é aquela que cabe todas as coisas. E a porta estreita é aquela que dá preferência. É aquela que você precisa ter um foco para que você alcance e para que você possa passar por ali. Que você precisa ter uma força de vontade a mais e que você precisa invocar de maneira especial o Espírito Santo de Deus para que Ele possa te dar esta força, esta luz para vencer as dificuldades tantas vezes propostas no caminho mais largo que nós temos. O amor de Deus ele é exigente, mas o amor de Deus vale a pena. E se não valesse, com certeza nós não teríamos esta obra que é a igreja espalhada por todo o mundo. Não teríamos o sangue de tantos mártires derramados por uma causa no seguimento de Jesus. Não teríamos uma igreja que hoje se preocupa com os principais problemas da humanidade. Não teríamos uma igreja em saída, em diálogo com esta sociedade, com este mundo, a qual nós somos chamados a conversar também, porque nós somos igreja. Nós fazemos parte desta igreja. E com amor, nós ouvimos, escutamos, damos atenção aqui ao que a igreja tem a nos dizer, a nos orientar a respeito da palavra de Deus, e no mundo a nossa missão é ser missionário desta palavra de amor e de vida. Por isso nós somos enviados. E esta reunião, esta congregação aqui nossa hoje, através dos meios de comunicação, aqui de maneira presencial, faz de nós como igreja celebrativa, que nesta celebração se alimenta da palavra que a gente ouve, do exemplo que a gente vê. E a gente se alimenta também do próprio Jesus, que nos dá força para viver este exemplo e viver este mandamento que a palavra nos ensina. Que a palavra de Deus nos dê força para assumirmos a nossa condição de
missionário que nós somos, amanhã, começando um novo mês, o mês das missões, de testemunhar no mundo de hoje aí fora o verdadeiro amor de Deus, aquilo que nos ensina a sua palavra. E peçamos a Maria, nossa mãe, por isso estamos aqui na casa dela, para que ela interceda por nós, por todos os seus filhos e filhas, para que possamos ouvir, receber a palavra e sermos anunciadores desta palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.